Antes do nosso episódio começar, um recado muito importante para você, estudante. A medicina do IDOMED é conectada à inovação e excelência. E o IDOMED Veste, o vestibular unificado de medicina da Estácio, FAMEAC, FAMEGIPA, FAPAM e Unifacide, está com inscrições abertas. Você não pode ficar de fora dessa. Medicina não é só um curso para o IDOMED. É um legado aperfeiçoado ao longo de quase 30 anos. Conectamos cuidado humano à tecnologia de ponta, tradição, excelência acadêmica e aulas práticas. Quer fazer parte? Além de pagar só uma taxa de inscrição no vestibular, você pode escolher em qual instituição de medicina do IDOMED você quer estudar. Além disso, eles têm um método de ensino que foca no cuidado humano, com aulas práticas, tecnologia de ponta e conexão direta com a carreira médica. São tantos benefícios que é impossível ficar de fora dessa. Saiba mais em idomed.com.br. Inscrições abertas para o Vestibular Unificado de Medicina IDOMED Veste, até o dia 8 de junho. IDOMED, a conexão que transforma a medicina. Olá, eu sou o Fernando Rocha e esse é o Na Medida do Possível, ou Quase, um não manual sobre a vida saudável. Não manual porque a gente, felizmente, não tem manual. O emagrecimento não acontece da noite para o dia, exatamente porque a gente também não engorda de um dia para o outro. A palavra emagrecimento também não pode existir sozinha. Junto com ela, talvez até na mesma frase, outras palavras devem vir juntas, tipo saúde, longevidade, desenvolvimento pessoal. Essa é a base de trabalho de um estudioso, de um especialista no assunto, o Dr. Marcelo Cardoso, que conversa conosco participando desse episódio, direto de Porto Alegre, com dicas ótimas para a gente fazer uma correção de rota nessa longa jornada da batalha contra a balança. Bem-vindo, doutor. Tudo bem? Aí, tudo bem, Fernando? Cara, uma honra, um prazer imenso estar aqui conversando contigo. Já te acompanhava sempre em todas essas tuas reportagens, sempre trazendo informação importante. Para mim, hoje é uma honra estar aqui podendo contribuir. A alegria nossa, é sempre bom encontrar armas nessa luta contra os ponteiros da balança, né, doutor? É bom a gente encontrar munição para enfrentar esses ponteiros. A gente está perdendo essa luta? Estatisticamente, essa é uma verdade, Fernando. Me chama a atenção até tu chamar a atenção para isso, porque o que a gente vem percebendo é que a gente está perdendo essa luta. Agora, nos últimos 40 anos, dobrou o número de sobrepesados, obesos no mundo, e a despeito de a gente ter dados contundentes de que, por mais incrível que pareça, mais pessoas estão se exercitando, mais pessoas estão buscando alternativas, mas o que se percebe é que sim, a princípio, essa é uma guerra que está nos massacrando, Fernando. E doutor, você tem algo muito legal no seu trabalho, no seu Instagram. Até já deixo aqui a recomendação para seguir o doutor Marcelo Cardoso no Instagram, que tem dicas ótimas. Uma dessas dicas eu vi há poucos dias, dizendo o seguinte, que eu acho que é ótimo aqui para o nosso episódio, dizendo que para emagrecer, não basta fazer apenas o básico. A gente tem que ir além. O que a gente precisa entender disso? Esse foi um vídeo bastante comentado lá e que realmente esse vídeo completo, ele está no YouTube e traz bastante informações assim que são capazes de virar aquela chave, fazendo a gente conseguir emagrecer. Lá no Instagram é @marcelocardoso_med. E ali, realmente, ali eu me divirto e ajudo bastante gente a descobrir esses caminhos. A gente sempre achou que o problema do sobrepeso, da obesidade, era uma questão matemática. Portanto, o básico seria tentar comer menos, fazer mais exercício. E nesse vídeo e em todo o Instagram lá, eu deixo bem claro que, na verdade, esse é um raciocínio muito simplista e a gente precisa entender que por isso a gente está perdendo essa guerra, Fernando. Sabe que eu tenho convicção de dizer agora, hoje, em 2022, daqui a pouco 2023, que a gente errou muito no entendimento do fenômeno
sobrepeso, obesidade, engordar, e o seu tratamento, e o emagrecer. E acho que por isso, até agora, a gente vem perdendo essa guerra. O que eu acredito é que nessa década de 2020 a 2030 a gente vai mudar o entendimento, o paradigma assim, de como entender o sobrepeso, o engordar e o emagrecer. Eu tenho muita esperança que nessa década, por mudança de entendimento, a gente vai conseguir virar esse jogo, Fernando. Sim. É muito importante também a gente definir caminhos, padrões e também nomenclaturas que são muito comuns quando a gente fala na luta contra a obesidade. A gente pode falar de regime, a gente pode falar de dieta, a gente pode falar de rigor e regra, mas a gente também pode falar de constância, consciência e até de um pensamento mais estoico, de disciplina, que serve muito além do emagrecimento. Vai muito além da balança. Sem dúvida, sem dúvida. Quando a gente falava aqueles termos de dieta, regime, ali a gente já erra nos conceitos, a gente erra no entendimento do fenômeno e já parte de premissas erradas para resolver o problema. E eu acho que é aí que está esse grande insucesso. Para tu ter uma ideia, por conta desse pensamento, se dá essa estatística horrenda de que a cada 1.000 pessoas, 1 a 2 pessoas conseguem atingir a composição corporal adequada no final de 5 anos de tentativa. A cada 1.000, Fernando. E eu acho que a gente pode inverter esse jogo quando a gente começa, então, a parar de fazer o mesmo de sempre, o básico. E o que eu convido a gente a pensar é alguns erros básicos, assim, que nos atrapalham, né? Nisso que tu chamou essa luta contra a balança, e eu me lembrando disso, me lembrei que o primeiro grande erro nessa luta contra a balança é encarar isso, assim, encarar o emagrecimento como uma luta, uma guerra. Eu acho que a gente tem que mudar o enfoque, assim, mudar o entendimento. Porque, na verdade, a gente tem que pensar em emagrecimento como adequação e não como uma guerra, uma luta. Eu acho que a gente tem que pensar no emagrecimento como uma mudança de cultura, uma mudança de comportamento. E a grande palavra, então, para emagrecimento é mudança. A pessoa que vai emagrecer, ela tem que entrar para esse processo já entendendo que ela vai se transformar numa outra pessoa. Eu costumo dizer que uma terceira pessoa, porque existiu uma pessoa antes de engordar, existiu uma pessoa que nasceu durante o processo de ter engordado, e agora a gente vai ter que entender que a gente vai abrir espaço para uma terceira pessoa, uma nova pessoa, essa pessoa que vai existir depois do emagrecimento. Emagrecimento é mudança, a gente tem que entender que vai mudar, coisas vão mudar e a gente vai mudar. E a gente vai mudar, então a gente não vai continuar comendo como comia antes. Então, sendo assim, não adianta emagrecer para poder comer tudo que não estava podendo comer quando estava obeso. Aí já está errado, né, doutor? Mas sabe que assim, aqui nesse assunto, nesse tópico, tem uma coisa interessante, porque, sem dúvida, se a pessoa que vai buscar emagrecimento, ela se comporta como uma pessoa que já está magra, é muito difícil que ela vá conseguir emagrecer, porque as regras que controlam o peso de uma pessoa magra é diferente das regras que controlam o peso de uma pessoa que engordou. Agora, a pessoa tendo emagrecido, Fernando, estando magra, realmente, assim, não vai ser uma exceção aqui ou outra ali que vai fazer com que ela volte a engordar. A pessoa tendo passado pela mudança e tendo alcançado uma composição corporal adequada, depois ela não precisa ser, a gente tem sempre, eu mesmo fui assim, eu pesei 100 quilos, né, Fernando? Hoje eu tenho 68, 69, mas eu sempre pensei que para eu poder emagrecer e me manter magro, eu teria que ser praticamente um santo ou um atleta. E não é verdade. Depois da gente emagrecer e a gente aprender as regras do jogo e mudar, a gente consegue ter uma vida bem confortável, assim, sem voltar a engordar. Pois é, muito interessante colocar nessa discussão nossa essa relação aí de amor próprio, de convicção e voltando a falar também de algo dos limites. Talvez nesse processo a gente encontre lá na frente da jornada alguma informação referente ao comer menos, que não é nem mais importante nesse processo todo, né, doutor?
definitivamente isso não é o mais importante. Mas peraí, doutor, só vamos esclarecer. Nós estamos falando aqui de luta contra a balança e aí a gente chega no meio do episódio e diz, olha, comer menos não é o mais importante. Essa é uma boa notícia. Definitivamente não é o mais importante. E por incrível que pareça, Fernando, os pacientes que estão em acompanhamento, em tratamento para emagrecer, em algum momento do tratamento, eles se dão conta que, e pode parecer estranho, eu entendo, mas eles se dão conta que precisa até mesmo, eventualmente, ajustados todos os parâmetros, precisa comer mais para poder continuar emagrecendo. E eu já vou te explicar isso porque parece muito contrassensual, muito estranho escutar isso. Mas o corpo precisa ficar saudável para emagrecer. A gente não tem que emagrecer para ser saudável. A gente precisa ficar muito saudável para emagrecer. E por mais incrível que pareça, sempre, todos, e eu também era assim, todos nós que ganhamos peso, a gente tem um certo grau de, entre aspas, desnutrição relativa. A gente, quando ganha peso, a gente, por incrível que pareça, a gente não está bem alimentado. Isso, depois de entender o básico, a gente consegue entender bem. E para que a gente possa emagrecer, a gente tem que estar bem alimentado, bem nutrido. Então, é muito comum que a gente tenha que ensinar o paciente a comer um pouco mais e melhor para poder induzir a perda de peso. E esse conhecimento vai dar todo um estofo ali para uma mudança maior, uma mudança que envolve um autocuidado. E voltando a falar do estoicismo, né? Essa forma de entender e de se auto-entender que surgiu na Grécia, depois foi adaptada pelo grande imperador Marco Aurélio, e fala disso, de você aprender a ser mais forte que suas melhores desculpas na vida, no céu, na terra e no mar, né, doutor? Exatamente, eu falo muito sobre o estoicismo lá no meu perfil e eu acho que a maior lição do estoicismo no emagrecimento é quando os filósofos estoicos nos ensinam que nada é mais importante na vida do que o caráter, do que o desenvolvimento pessoal, as virtudes. Então, isso faz com que o emagrecimento mude um pouco de figura. O emagrecimento agora, ele tem que ganhar um viés de fazer parte de um programa de desenvolvimento pessoal. A gente jamais deve buscar emagrecimento e a partir de mecanismos que façam com que a gente continue sendo a mesma pessoa. O emagrecimento, eu costumo dizer que é uma das melhores fases da vida, porque nos confronta contra as nossas próprias fraquezas, as nossas limitações e também ressalta as nossas qualidades, as nossas virtudes. Então, o emagrecimento que acontece com o desenvolvimento pessoal ele é norteado por princípios estoicos, Fernando. E muito legal, queria só levantar duas coisas assim que são comuns no processo de regime, de dieta e de correção de rumo. Uma delas é a gente inventar uma história para a gente mesmo. A gente acaba se auto-enganando. E depois, o que é muito difícil, claro, é muito mais fácil começar um regime numa segunda-feira, que é o Dia Internacional Mundial Intergaláctico dos Regimes, mas sábado de tarde, doutor, é muito difícil recusar o convite para uma cervejinha, numa conversa de boteco. Mas, Fernando, sabe que assim, eu já escutei de tudo nessa vida, assim, então o meu consultório ele é voltado para esse tipo de assunto desde 2011. E eu já vi de tudo. Eu já vi, inclusive, gente decidir mudar de vida dentro de uma festa. Eu já vi durante um aniversário. Porque, na verdade, o que determina a capacidade da pessoa ter constância, consistência, é o motivo. O motivo. Aquela explicação que a pessoa recebe, que ela entende, que faz sentido para ela e que determina as ações que ela vai tomar a partir dali. Então, eu já vi, por exemplo, história de uma mãe que largou o prato de bolo no aniversário do filho quando o filho disse, poxa, mãe, a senhora está tão doente, a senhora tá precisando mudar tanto e está comendo tanto bolo, doce, a senhora não vê que a senhora está tão grande. Era alguma coisa parecida assim. E ela disse que naquele momento ela largou o pedaço de bolo, ela chorou no banheiro e, por incrível que pareça, essa moça chamada Luciana, ela perdeu quase 60 quilos em menos de 10 meses, Fernando. Porque ela teve uma grande motivação, ela teve um momento de inflexão, assim, a vida
se dividiu em antes e depois daquele fato. E aquilo era um sábado de tarde. Então, veja como, na verdade, não é o sábado, nem a segunda, é o significado que tem. Exatamente, isso é muito bacana. Você fala muito também nesse processo de autoconhecimento, aquela frase, aquela máxima, né? Conhece-te a ti mesmo. Mas tem uma variação dessa composição que eu também gosto muito, que é, além de conhecer a ti mesmo, torna-te quem tu és. Porque quando você entende o processo, gosta da jornada, você torna de fato quem você é. Eu imagino que ninguém tem uma constituição, né, com todo respeito às questões ligadas à obesidade, à gordofobia, mas quando existe essa vontade de transformação, existe também uma vontade de você tornar quem de fato você é, né, doutor? Sem dúvida, sem dúvida. Por isso que eu digo que o emagrecimento é uma das melhores fases da vida, já que o motivo da vida é a evolução e o desenvolvimento pessoal. E quando a gente começa a valorizar cada vez mais o caráter, as virtudes, a gente ser confrontado com as nossas fraquezas nesse processo demonstra pra gente quem a gente é. A gente se conhece muito durante o processo de emagrecimento. Então, claro que é uma coisa complexa o que leva uma pessoa a ganhar peso, tem várias questões culturais, sabe que a parte biológica, bioquímica e hormonal do emagrecimento, ela é a menor parte. Ela é uma parte importante, ela é a minha parte principal de atuação, obviamente, mas a questão social, cultural, familiar, ela é muito mais importante nessas determinações. Então, eu concordo demais com essa frase. Conhecer-se, entender-se como pessoa, como indivíduo, é um dos grandes milagres do emagrecimento. Doutor, e muito legal também é quando o paciente... Isso é muito importante, médicos assim, com essa ideia que o senhor tem, sempre falam, e a gente está falando isso aqui a todo tempo, a gente tem que gostar do processo. Não é um ponto de chegada, é o processo. Mas esse processo é cheio de restrições. Esse processo é cheio de limitações que são colocadas na vida social. Considerando aí essa demanda que a gente vive hoje, nessa retomada, todo mundo querendo se encontrar, todo mundo querendo trocar ideia, né? Encontrar pessoas sem máscara. A gente está gravando esse podcast em maio, no início de maio de 2022, espero que a gente só evolua positivamente a partir daqui. Mas aí, não, eu não posso, eu tô de regime, desculpa, eu vou até ficar de máscara para evitar uma recaída. Não, sim, mas eu discordo em partes, Fernando, porque assim, primeiro que eu acho que primeiro quero te contar que não é um consenso entre os profissionais, e eu concordo contigo, mas há quem diga que a gente não deve se apaixonar pelo processo, que a gente deve desejar com amor, com paixão, o resultado, e a gente não deve se apaixonar. Eu sou contrário a isso. Eu acho que sim, o processo é a grande transformação, é ali que a gente vai se transformar na pessoa que precisa ser para ter sucesso. Eu comparo o processo de emagrecimento como sendo uma faculdade, que a pessoa entrou ali para emagrecer, e aí vai fazer todos os trabalhos, todas as provas, vai estudar, vai ter dificuldades, vai se sair melhor ou pior, e aí depois vai conviver com o resultado daquele processo todo, que é ter uma vida mais saudável, com uma composição corporal mais adequada, etc. Mas eu acho que o processo é a grande... Hoje eu sou médico, eu estou aqui conversando contigo, mas o que me transformou nisso foi viver o processo da faculdade, a graduação, a pós-graduação. Então eu acho que sim, eu concordo contigo, o processo é a coisa principal. E depois... Eu não consigo mais olhar para o emagrecimento como uma fase de restrição, de privação. Eu não consigo. Eu já treinei o meu cérebro, Fernando, para pensar que o emagrecimento é uma fase de superação, Isso muda tudo. Porque quando, vamos dizer que o Fernando ainda considera que ir numa festa e não beber todas, não comer tudo que há para comer, isso é uma limitação, uma restrição, ele olha para esse processo de maneira pejorativa, de maneira sofrida, penosa. Mas quando ele olha para essas pequenas conquistas como sendo degraus de desenvolvimento pessoal,
desafios pelos quais ele vai passar para construir um Fernando novo, agora isso não é mais uma questão de restrição, e sim de seleção. Ele começa a ser mais seletivo com as atitudes que ele vai tomar. E isso tem um impacto completamente diferente no entendimento do emagrecimento. Porque certamente o Fernando que vai para uma festa pensando em superação, ele volta mais feliz com o resultado. E quando ele pensa em restrição, ele volta mais triste. Agora tem uma opção de não ir para a festa. Tem uma opção, mas sabe que eu sempre oriento meus pacientes, os meus alunos, quando eu converso sobre isso, eu incentivo eles a tanto não irem em uma festa se eles acharem que não estão seguros o suficiente, mas eu sugiro fortemente que eles vão sim a uma festa e sugiro que eventualmente em uma festa eles abram pequenas exceções conscientes, voluntárias e lúcidas e tenham o controle da situação, e em outras festas eles vão para viver o desafio e não abram exceções. Eu sugiro as 3 opções, porque eu sempre digo para um paciente que eu estou ensinando ele a viver uma vida como magro para o resto da vida. Então eu não posso privar ele dos estímulos pelos quais ele vai ter que passar na vida depois de magro. Então eu gosto de conversar, criar situações, perceber quando a gente está preparado ou não está preparado, mas expor-se sim a essas intempéries, o Fernando. Isso é uma questão de estoicismo também. Muito. Isso é um exercício estoico, Muito. Um exercício estoico chamado de desconforto voluntário, onde a gente vai e dá a cara a tapa, abre o peito e deixa ver o que vai acontecer. Fala, eu aguento sim, eu posso, eu sou capaz. Ou ainda não aguento, mas estou trabalhando. Entendi, e aí a gente vai que não aguento. É normal, né? Essas recaídas. O platô é outro processo também que vai aparecer em algum momento, essa imobilidade aí dos ponteiros, né, doutor? E aí o que vai acontecer? Vai conhecendo a si mesmo e vai percebendo as suas fraquezas. Ou imagina que o Fernando foi numa festa com o intuito de não abrir nenhuma exceção, mas abriu e acabou sendo uma conduta de abuso. Mas 4 meses depois ele foi numa situação muito parecida e agora ele não caiu. Olha que evolução, olha como é bonito comparar-se a si mesmo e perceber a evolução. Isso vai dando muito mais segurança para o futuro. Interessantíssimo. Eu acho que a gente deu dicas ótimas aqui, mais informações sobre isso. Aliás, já fica o convite aqui para você que está ouvindo a gente compartilhar esse conteúdo com o maior número de pessoas possíveis. Eu tenho certeza que você, ouvinte, tem alguém que merece ouvir o Dr. Marcelo falando sobre tudo que ele falou aqui agora. Doutor, então só no YouTube, seus vídeos estão no drmarcelocardoso.com, Dr. Marcelo Cardoso no YouTube, youtube.com/Dr. Marcelo Cardoso, e no Instagram, @MarceloCardoso_med. Muito tá bem. Tudo lá. Muito bem. Doutor, muito obrigado. Foi uma alegria conversar com você. Espero que sua jornada seja iluminada. Muito obrigado. Fernando, um prazer. Tudo de bom. Desejo sucesso a todos. Valeu. Muito obrigado, pessoal. Obrigado pela companhia. A gente volta no próximo episódio, semana que vem.